Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a recente, porém cheia de história e bastante intensa, rivalidade mato-grossense entre Cuiabá e Luverdense, as duas novas potências do estado que fazem o chamado clássico Ouro Verde, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards, afinal essa é a série dos clássicos pelo mundo, e volta agora com um capítulo sul-americano vindo diretamente da Colômbia, e com duas equipes bastante tradicionais, mas que não vivem um bom momento. Só que antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a nova meta, que é de 20 mil inscritos, e que pra variar já estamos chegando, sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia, e rapidinho também, né, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto, sem esquecer de seguir a gente no perfil do Instagram, e agora mais nova ferramenta aqui do canal, o Seja Membro, pra você dar aquela forcinha pra gente, tem várias categorias, mas depois na quarta-feira eu vou fazer um vídeo especial só explicando tudo isso. Mas pra você que usa iPhone e não tá aparecendo o Seja Membro, aquele botãozinho aqui, relaxa que vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Bom, e hoje é dia de falar sobre a rivalidade mais antiga do futebol colombiano, depois dos clássicos regionais, obviamente. Com esse embate sendo até considerado o maior e mais histórico do futebol no nosso país vizinho, devido, é claro, ao tamanho das duas equipes. Dentro e fora de campo, possuindo duas das mais numerosas torcidas da Colômbia, protagonizando aquelas cenas lamentáveis que a gente conhece bem, né? Tanto em Cali quanto em Bogotá, mas também falando da parte boa, com a dupla dominando o esporte nacional entre as décadas de 50 e 70, sendo que agora elas tentam recuperar o prestígio que já tiveram, mas com a inimizade entre os dois clubes nunca morrendo. Trata-se do tradicional clássico añejo, ou vintage, o glorioso embate colombiano entre Deportivo Cali e Millonarios. Antes de mais nada, eu só queria explicar que eu tô com essa camisa do Vasco, que é um pouquinho mais antiga, né, meio retrô, porque o vídeo de hoje é sobre uma rivalidade que surgiu lá no passado, ou vintage, né, como o próprio nome do derby já diz, que é um termo em inglês que se refere a coisas, objetos, tudo do passado, que geralmente tem em torno de 20 ou 100 anos. O duelo em questão, não à toa, é considerado um dos clássicos mais históricos do futebol colombiano, com os dois personagens do vídeo de hoje sendo recorrentes candidatos aos títulos nacionais entre as décadas de 60 e 70, período considerado como o mais relevante dessa história, além, é claro, de nos anos 80 ter registrado uma espécie de ressurgimento dessa rivalidade. Uma rivalidade añeja, né, vintage, que tem de um lado os verde-blancos da Associação Deportivo Cali, que foi fundada no dia 23 de novembro de 1912, lá na cidade de Cali, né, a capital do país, e de outro os alviazuis do Millonarios Futebol Clube, que veio bem depois, de forma oficial, no dia 18 de junho de 1946, na cidade de Bogotá. E por que eu falei de forma oficial? É que a origem do clube de fato foi antes, né, entre o fim de 1937 e o início de 1938, quando estudantes do Colégio Mayor de San Bartolomé, localizado no centro histórico de Bogotá, decidiram formar um time de futebol com o objetivo de disputar partidas contra outros setores da cidade. E em pouco tempo eles passaram a ganhar um pouco de fama, né, e apoio popular. Só que isso foi tão repentino que eles precisaram meio que de última hora escolher um nome pro time, e de forma bem rápida, foi quando a denominação escolhida foi a de Juventude Bogotana. Para vocês terem uma noção do sucesso do clube, todos os jogadores liderados pelo porta-voz Ignacio, né, o Nacho Izquierdos, tido como o primeiro homem importante dessa instituição. Todos eles foram convocados para formar a primeira seleção colombiana da história, que participaria dos Jogos Centro-Americanos e também do Caribe, realizados na cidade do Panamá, obtendo a medalha de bronze em uma excelente estreia internacional. Sendo depois de tudo isso, visando melhorar as estruturas do novo time, né, da equipe e tudo mais, que Nacho decidiu procurar o apoio do governo para formar um clube de fato, né? Foi quando Fernando Paternoster, ex-jogador da seleção argentina, vice-campeã da Copa do Mundo de 1930, chegou e mudou o time de patamar, primeiro trocando o nome para Municipal Sports Clube e depois passando a ser o time oficial da cidade de Bogotá, período em que recebeu o escudo oficial que permanece até hoje e as cores da cidade, que na época era preto e branco. Mas aí, por problemas internos, o clube mudou de nome e não foi só uma vez não, chegando a se chamar Municipal La Salle, depois Municipal Deportivo, até que se chegou a um consenso e decidiram por Municipal Deportivo Independiente, esse último nome para esclarecer sua separação definitiva do município, né, sem mais apoio do governo. Nisso o clube foi começando a se estruturar e ganhar certa fama no país, e justamente por isso, além do fato de pagar altas fortunas para os jogadores, os estrangeiros da época, né, que eram majoritariamente argentinos, foi surgindo o apelido de Los Millonarios, no mesmo sentido que o River Plate
diferente da própria Argentina alguns anos antes, que também ficou conhecido assim. A diferença é que o agora Clube Azul passou a se chamar Milionários. E tudo a partir de 1939, mas repara aqui que ainda falta bastante para a data oficial da fundação, né? E só foi acontecer de verdade em 1946. Enquanto isso, o Deportivo Cali, que foi fundado em 1912 por estudantes que voltavam da Europa com o nome primeiro de Cali FC, mudando pro atual em 1927, disputava normalmente as competições nacionais, sendo até campeão da era amadora em 1928 e 1930. Desde então, o Milionários foi se tornando um dos times mais importantes da Colômbia, principalmente ao conquistar títulos em campeonatos amadores e partidas internacionais. Ajeitada a casinha, resolvida a questão financeira sem mais aquele aporte, né, do governo, depois de 3 reuniões ou assembleias ficou finalmente oficializada a criação do chamado Clube Deportivo Los Millonarios, no dia 18 de junho de 1946 e bem no teatro da escola onde nasceu, o Colégio Maior de San Bartolomé, bem próximo do início da era profissional no futebol do país, que começou no Campeonato Colombiano de 1948 e já registrou o primeiro derby, vencido pelos azuis pelo placar de 3-2, e com ambos sendo fundadores da chamada Liga Profissional Colombiana, sendo que logo no ano seguinte, 1949, esse clássico em erro já decidiu o campeão nacional em uma série extra, bem quando os clubes empataram ao final do torneio em nada menos que todos os quesitos. E isso levou, é claro, a disputa de 2 jogos numa série extra, onde o campeão foi o Milionários, que curiosamente contava com um tal de Di Stefano em seu elenco, fazendo parte do super time que ficou conhecido mundialmente como o Balé Azul, e que acabou mesmo dominando esse início da rivalidade. Primeiro no quesito títulos, conquistando, além dessa taça de 49, as de 1959, 61, 62 e 63, sim, todas essas sobre o Clube Verde e Branco, mesmo que num sistema de pontos corridos. Além, é claro, de bater os rivais no confronto direto. Segundo alguns historiadores, esse clássico foi disputado nada menos que 68 vezes entre 1948 e 1970, com o lado azul vencendo 25 vezes e perdendo apenas 19. Período esse em que eles começaram também a duelar pela Copa Libertadores, sempre caindo no mesmo grupo, como era de praxe no regulamento daquela época, e indo ao torneio continental sempre depois de decidirem títulos nacionais. Primeiro em 68, quando o Deportivo enfim se vingou e foi campeão colombiano sobre o Milionários, e depois em 73, só que agora com o lado azul festejando a conquista da Taça Nacional depois de uma vitória no triangular final, sempre com o Milos levando a melhor nos confrontos da fase de grupos da Liberta, vencendo por 4-2 em 68 e incríveis 6-2 em 73, mesmo não indo muito longe na competição. Em 70 o Cali também foi campeão nacional em cima do Milionários, e nesse mesmo esquema aí de triangular decisivo e tudo mais. Mas como foi o América de Cali que terminou com a vice-colocação, acabou não rolando encontros, né, no torneio continental. Dito isso, é válido lembrar que em 78 eles decidiram mais um título, é a 9ª vez que eles disputavam uma taça de forma direta, e com o lado azul festejando a 7ª conquista, empatando nos 2 duelos, é verdade, né, em 0-0 e 1-1, mas faturando a taça com os triunfos sobre Atlético Nacional e Santa Fé, com o Clube de Cali amargando ao final mais um vice. Es que la historia de Millonario no solo se mide por los títulos que ha conseguido. Mas agora quem levou melhor nos encontros pela Libertadores foi o lado verde, que empatou fora e conseguiu vencer em casa, terminando à frente do Milionários no grupo A, mas atrás do Independiente da Argentina, e bem naquela época somente uma equipe avançava ao triangular semifinal. Mas aí depois disso a gente acabou vendo o último ano em que o clássico em erro foi de fato o duelo mais importante do futebol colombiano, lá em 1979, já que logo na sequência o Milionários enfrentou uma grave crise financeira que acabou afastando o clube do protagonismo nacional, enquanto que o Deportivo sofreu com um longo jejum de conquistas, vendo surgir nesse momento a consolidação de Atlético Nacional e América de Cali, justamente os grandes rivais de ambos, que já tiveram presentes aqui nessa série, e que se vocês quiserem saber mais é só clicar aqui em cima nos cards que tem todos esses vídeos lá. Mas voltando ao protagonismo dessa nova dupla, isso aconteceu bem no período em que o cartel de drogas tomou conta do futebol no nosso país vizinho, quando narcotraficantes tomaram conta do esporte, dirigindo clubes e contratando grandes jogadores, algo até então impensável para o futebol local. Pois é, foi quando Pablo Escobar e companhia começou a utilizar, né, o esporte das massas para ganhar apoio popular entre o povo colombiano, lavar dinheiro e também levar essa guerra do narco para dentro de campo. E se você pensa que nenhum dessa dupla foi favorecido nesse momento, o Milionários foi campeão nacional em 87 e 88, graças a Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, um dos narcotraficantes mais sanguinários e poderosos da Colômbia naquela época. E foi bem por aí, lá pro final dos anos 80, que essa dupla chegou às finais
finais da Copa Libertadores, com o Atlético sendo campeão em 1989 e o América amargando um incrível trivice, né, entre 85 e 87, e depois mais um em 96, agora perdendo para o River Plate, justamente no ano em que o Clássico Añejo voltou a decidir um título nacional, o do Campeonato Colombiano da temporada 95-96, quando a competição passou a ser chamada de Copa Mustang por conta do patrocínio, e agora possuindo um quadrangular final para decidir o campeão. No asedio de Cali, Víctor Bonilla conquistou o terceiro de los caleños. Villarraga, de los pocos que se salva de Millonarios, también se contagió de la apatía de algunos de sus compañeros y permitió mansamente el cuarto y último. Registrando na ocasião dois clássicos bem intensos, com direito a uma goleada por 4-1 do Deportivo no primeiro turno e até uma derrota por 3-1 no segundo, mas mesmo assim com o lado verde assegurando a taça, e meio que conseguindo se vingar um pouco, né, dando uma singela recuperada naquela sequência de finais entre eles. A questão é que logo no ano seguinte, né, em 1997, no último encontro deles na Copa Libertadores até os dias atuais, quem levou a melhor foi... Bom, isso daí eu já vou falar melhor daqui a pouco. O problema é que isso foi meio que fogo de palha, sabe? Eles demoraram de fato pra entrar, né? Pra reencontrar o caminho das glórias. O Deportivo Cali até foi campeão nacional em 1998, 2005 e 2010, mas acabou não dando muita sequência nisso, com o Millonarios repetindo esse feito somente em 2011, quando passou a ser um clube SA, sendo o primeiro campeão da Copa da Colômbia e depois do Campeonato Colombiano. E aí o lado verde só foi voltar ao protagonismo de fato em 2015, quando reencontrou o grande rival em uma fase decisiva no principal torneio do país, até perdendo o duelo de ida das semifinais por 3-2 fora de casa, com direito a 2 tentos de Uribe para os azuis, mas vencendo a volta pelo placar mínimo, 1-0 graças ao gol salvador de Casierra. Control, como dice Guardiola, la pelota mientras más rápido vaya, más rápido vuelve. Preciado, el pase para Mateo, Casierra, Casierra bajó, golazo, ¡gol! E avançando nas penalidades por 4-3, sendo depois campeão sobre o Independiente Medellín. ¡Atajo Hernández! ¡Atajo Ernesto Hernández! Deportivo Cali va a la final del fútbol profesional colombiano. Deportivo Cali va a disputar el título con Medellín de la Liga Águila. Nesse meio tempo ainda houve duas goleadas bem marcantes, né, uma para cada lado e ambas com um placar de 5-1 pelo torneio nacional, mas o último grande confronto aconteceu mesmo na temporada passada, em 2020, quando enfim eles voltaram a bater de frente em uma competição continental, a Copa Sul-Americana, mas sobre isso eu também vou falar melhor já já naquela parte dos jogos marcantes. Por isso agora eu quero saber de você, quando que um da dupla vai voltar a conquistar alguma coisa, né, sendo que o último foi o Millonarios em 2017. Só lembrando que o ano de 2020 também registrou os primeiros clássicos do futebol feminino, com uma vitória para cada lado, 2-1 pro Cali e 3-1 pro Millonarios, bem nas quartas de final, mas com nenhum dos dois ficando com a taça, que terminou nas mãos do Santa Fé. Ao menos na edição desse ano, né, enquanto o Deportivo Cali é o segundo colocado, empatado em pontos com o Tolima, o Millonarios aparece logo abaixo, em quarto, mas só com um pontinho a menos, sendo que o grande derby já tá marcado para a última rodada do Apertura, a princípio no dia 18 de abril. Lembrando que os 8 primeiros avançam ao mata-mata para decidir o grande campeão. Então é só deixar sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E para começar, vamos aos títulos. De vantagem é Alviazul, que já começa com Millonarios levando a melhor logo a nível nacional, com 15-9 no Campeonato Colombiano e 3-1 na Copa da Colômbia, depois até empatando na recém-criada Superliga do país em 1-1, mas voltando a dominar as coisas no âmbito continental, com 1-0 na extinta Copa Merconorte, que depois virou Copa Mercosul e agora é a Sul-Americana. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor e ganha alguns tons de verde, já que no total são 278 partidas entre eles, com 103 vitórias do Deportivo Cali, 96 vitórias do Millonarios, além de 79 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje decidi pegar dois confrontos internacionais, pelas Copas Continentais, né, a Libertadores e a Sul-Americana, que acabaram dando uma classificação para cada lado. Então, sem enrolar mais, vamos a eles.
E o primeiro jogo marcante de hoje fez a gente voltar lá pro fim da década de 90, que viu os dois clubes duelarem pela última vez, até quase que os dias atuais, em um torneio continental, a Copa Libertadores, mesmo que na fase de grupos, sendo essa a quarta vez que eles se encontravam nessa etapa inicial da Liberta, onde até aquele momento o lado azul havia sido vencedor em 68 e 73, enquanto o lado verde comemorou em 79. Agora com os dois chegando em alta, né, depois de ter decidido o campeonato colombiano de 95-96, onde o Deportivo Cali ficou com a taça no quadrangular final, enquanto o Millonarios terminou em segundo e com a última vaga na Libertadores de 97, que viu a dupla cair no grupo 5 ao lado dos uruguaios Nacional e Peñarol, na briga pelas 3 vagas do mata-mata. E lá, logo no duelo inaugural, o Millonarios já aprontou fora de casa, fazendo 2-1 no Deportivo, com gols de Mosquera e Santa Maria. En lo que va de este campeonato, partidos que Millonarios ha tenido en el torneo. Cristian Santamaría estaba en el cobro frente a Luni Costa y Raúl Ramírez. Com o Rickard descontando pro lado verde, enquanto que no duelo de volta, mesmo depois de permitir um empate por 2-2, tendo saído na frente por 2-0, o Millonarios terminou comemorando. Afinal, com esses placares, além dos duelos contra os uruguaios, foram só os alviazuis que avançaram de fase, eliminando assim, né, de forma bem precoce o grande rival. É verdade que o Clube Azul caiu logo nas oitavas pro próprio Peñarol na disputa por pênaltis, mas dessa rivalidade particular, esse foi um baita confronto, né, mesmo que sendo na fase de grupos. Isso porque mais de 2 décadas se passaram até que eles voltassem a se encontrar em uma competição fora da Colômbia, um torneio continental, né, agora a Copa Sul-Americana da temporada passada, 2020, justamente por conta da não classificação de ambos para a Copa Libertadores. Nesse meio tempo eles até voltaram a disputar o torneio continental em algumas oportunidades, né, principalmente o Deportivo Cali, vice-campeão da Liberta em 99, perdendo para o Palmeiras, mas encontro entre eles mesmo não teve mais até esse de 2020. E matando a saudade em grande estilo no único duelo de mata-mata dessa história internacional entre eles, com a dupla medindo forças logo na segunda fase da competição, depois de passarem por River Plate do Paraguai pelo lado verde e Always Ready da Bolívia pelo lado azul. E aqui, com cada um vencendo um jogo e bem fora de casa, já sem a presença de torcida por conta da pandemia, o Deportivo Cali saiu melhor, primeiro fazendo 2-1 de virada na ida, com o Arango abrindo o placar e Colorado e Menossi fazendo pro Alviverde. Enquanto que na volta o Millonarios até conseguiu fazer o gol da vitória nos acréscimos aos 48 do segundo tempo. Mas acabou vendo o Deportivo avançar nas penalidades. É verdade que o clube, assim como seu grande rival em 97, caiu logo nas oitavas? Sim, e agora tomando um sacode do Vélez Sarsfield. Mas, como eu também falei há pouco, na rivalidade particular, reafirmou sua soberania do clássico nessa década, né? Assim como já tinha feito em 2015, no Campeonato Nacional, que vocês viram melhor ao longo do vídeo. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não vou me alongar muito não, mas como é de praxe no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo para vocês assistirem todas as rivalidades que eu já abordei nessa série até aqui. Tem validade nacional, internacional, como foi o caso de hoje, e também entre seleções. E aí eu tava pensando, mais pra frente, a partir, sei lá, de abril, fazer assim, a cada 3 clássicos novos que eu faço no canal, eu vou recapitular, refazer, né, como é que chama? Tem uma palavra em inglês pra isso daí, mas enfim, depois eu vejo. Fazer uma releitura de algum clássico bem antigo que eu já fiz lá, tipo 2016, 2017, tem umas rivalidades bem interessantes que acho que dá pra abordar de um jeito melhorzinho e gravando de uma melhor qualidade também. Aí vocês deixam aqui nos comentários, além de sugestão de tema, o que vocês acham dessa minha ideia. Sem esquecer, claro, de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, se tornar membro, por que não, e seguir a gente nas redes sociais pra ter aquele contatinho mais direto. Fechado? Então é nóis, tamo junto e fui!